seja bem-vinda à nossa terceira aula do Desafio do Ganache Cake. Eu quero primeiramente, como todas as aulas, agradecer por você estar aqui comigo, por você ter topado fazer esse desafio comigo, porque eu sei que tem muita gente, milhares de pessoas corajosas fazendo e participando desse desafio. Eu recebi várias marcações e vários comentários de pessoas realmente me agradecendo por todo esse conteúdo ensinado. Foram conteúdos preciosíssimos e valiosíssimos que eu te ensinei de forma gratuitamente. E olha só, se você por um acaso chegou aqui nessa terceira aula de paraquedas só curiosa com a receita da ganache, deixa eu te dar uma dica, deixa eu te dar um conselho de amiga para amiga. Para o que você está fazendo agora e assista a aula 1 e a aula 2, porque eu também lá te ensinei conteúdos preciosíssimos. Eu te ensinei uma receita de uma massa muito saborosa, estruturada, fofinha e úmida, que é um pilar para você fazer um bolo estruturado e gostoso. Te ensinei 2 sabores de recheio na aula de número 2, leite ninho e chocolate. Nós fizemos a montagem desse bolo. Eu te ensinei também a quantidade certa de calda para molhar em cada camada de bolo, porque também é o segundo segredo, é o segundo pilar para você fazer um bolo estruturado, para você ter essa segurança de entregar esse bolo para o seu cliente. Então, para tudo que você está fazendo agora, volta nessas aulas e assista, porque essas aulas vão ficar gravadas só até domingo. Então, você tem um curto tempo para você assistir essas aulas. Acabou domingo, não tem como você assistir mais as aulas, você pode me mandar um texto gigante no direct falando: ai, minha cachorra morreu, minha unha encravou. Pode falar o que for, que eu não vou abrir exceção e essas aulas vão se encerrar no domingo à meia-noite, 23h59. Inclusive, vai sair do ar tanto as aulas quanto todo o material complementar do Desafio do Ganache Cake. Os e-books também vão sair do ar, tudo referente. Por quê? A minha equipe, gente, eu não estou brigando, eles estão aqui de prova. Eles estão brigando muito comigo porque eu passei muito conteúdo valioso de forma gratuita. Não era para ter passado tudo isso. Mas eu não sou uma professora que gosta de passar meio termo, gosta de ensinar pela metade. Aquilo que eu ensino de forma genuína e de forma que eu quero que realmente faça a diferença na sua vida. Eu não gosto que reste dúvidas, eu não gosto que reste medo, tipo, ai, será que essa receita deu certo com a Marília, mas será que vai dar certo comigo? Não, eu quero te passar essa segurança de que a receita vai dar certo com você também, do mesmo jeito que essa receita deu certo comigo, combinado? Então, eu passei muito conteúdo, e se você falou assim, nossa, cara, a Marília realmente passou muito conteúdo valioso, e olha que essa aula ainda tem muito conteúdo valioso para te ensinar também. Tem a receita da ganache, a gente vai falar sobre alguns segredos da ganache, sobre a versatilidade dessa cobertura, que eu sou completamente apaixonada e você também vai se apaixonar por ela. Mas eu quero te lembrar que apesar de eu ter te passado muito conteúdo valioso até aqui agora, esse não foi 1/10 do que tem dentro do curso A Rainha da Ganache. Como eu disse, eu te ensinei apenas uma receita de massa, te ensinei apenas uma receita de recheio e uma receita de ganache. Lá dentro do curso completo, Boleira de Mão Cheia, A Rainha da Ganache, o nome já te fala. Você vai se tornar uma boleira de mão cheia. Você vai fazer desde receitas até a entrega do seu bolo para o cliente. Ele engloba tudo, é aquilo que eu falei na segunda aula. É a cozinha de dentro para fora. É a cozinha, é a boleira dentro da cozinha e a boleira fora da cozinha também. Porque não adianta você fazer um bolo bonito e gostoso se você não souber vender. Não adianta você fazer um bolo bonito e gostoso sendo que você não vai ganhar dinheiro. Aí você vai falar assim, cara, confeitaria não dá dinheiro. Porque eu tenho muitas encomendas, estou trabalhando igual uma doida, mas não estou vendo dinheiro entrando na minha casa. Sabe por que você não está vendo dinheiro entrando? Porque você está precificando errado. Então, o curso Boleira de Mão Cheia, A Rainha da Ganache, ele engloba tudo, desde receita, função técnica dos ingredientes, os utensílios que você vai utilizar, receitas de massa. Aí tem lá a receita massa amanteigada, massa de iogurte, que olha, essa massa de iogurte, modéstia à parte, é um sucesso entre as minhas alunas. Massa de iogurte, massa chiffon, massa pão de ló. Eu te ensino outras versões de massa para você escolher a sua massa preferida. Tem também os recheios, e daí tem mais de 15 sabores de recheios cremosos, recheio tipo de 4 leites, recheio de cream cheese, gente, tem recheio um mais gostoso que o outro. E também tem uma lista que eu preparei para possíveis combinações desse recheio. Você vai me perguntar, Marília, mas o recheio de doce de leite,
ele combina com qual outro recheio? O recheio de abacaxi, ele combina com qual? Lá dentro do curso tem esse PDF com essa lista de combinações dos ingredientes. Daí a gente vai para o modo de montagem, eu te ensino outros jeitos de montar o seu bolo dentro da forma, com acetato. Tem também a parte da decoração. Daí a gente chega em 2 módulos que eu falo, olha, só esses módulos, eles valeriam sim o curso inteiro, porque são módulos incríveis. Que é a ganache, que aí dentro do módulo de ganache eu te ensino o reino completo da ganache. Eu te ensino a fazer ganache, aqui eu vou te ensinar uma receita, que é a receita a receita da ganache de chocolate meio amargo com creme de leite. Mas lá tem chocolate branco, que eu sei que é a dificuldade da maioria das pessoas. Em falar em chocolate branco, se eu fosse você, eu aguardava até o final da aula, porque depois que eu te ensinar a fazer essa ganache aqui de chocolate meio amargo, a gente decorar junta, eu vou fazer uma decoração surpresa com uma ganache de chocolate branco, que a minha equipe tá brava aqui comigo, que eu vou ensinar, mas eu não tô nem aí, entendeu? Eu quero mostrar pra você a versatilidade da ganache. Eu sei que a ganache de chocolate branco é a dúvida de muita gente, então nós vamos decorar juntos um bolo com ganache de chocolate branco também, pra você ver a versatilidade da ganache. E lá tem ganache feita com creme de leite, com suco de maracujá, de limão, com bebida alcoólica, com todos os cremes de leite. Lá tem ganache de chocolate nobre, de chocolate meio amargo, de chocolate fracionado. Como o nome já fala, lá dentro do módulo chama o reino da ganache, porque você não vai aprender a fazer só uma receita de ganache. Existe um reino completo, existe um universo da ganache que você vai ficar completamente apaixonado por ele. Você vai saber fazer ganache com todos os tipos de creme de leite, até com água. Tem ganache com água, que ela fica seca ao toque das mãos. E olha, você não está entendendo. Eu quero te fazer apaixonar por isso. E por que eu quero te ensinar a se tornar a rainha da ganache? Porque eu quero que você domine o reino. Por que a gente pensou no nome rainha da ganache? Porque uma rainha, ela não domina, ela não impera sobre aquele reinado. Ela sabe tudo o que está acontecendo, ela manda e desmanda naquele reinado. O reino inteiro pertence a ela por direito. E é isso que eu quero que você faça em relação à ganache. Eu quero que você domine esse assunto. Eu não quero que você viva uma vida de, Marília, eu quero uma receita. Cara, uma receita você vai ter que ir na aula. Mas eu não quero formar apenas pessoas que estejam sedentas por receita, porque no YouTube, inclusive, tem várias receitas de ganache. Eu quero que você domine esse assunto, eu quero que você crie suas próprias receitas, eu quero que você saiba resolver os problemas. Marília, minha ganache hoje rachou, minha ganache hoje talhou. E lá você vai saber resolver todos esses problemas, porque você vai saber dominar. Porque, igual eu falei, receita tem aos montes, mas eu quero que você crie suas próprias receitas, eu quero que você saiba todas as receitas que tem disponível também e domine todas elas. Eu quero que você olhe para a ganache e fale assim, nessa ganache faltou um pouquinho de gordura, essa ganache faltou um pouquinho de líquido. Eu quero que você saiba balancear a ganache. Marília, eu pensei em fazer uma ganache diferente, eu pensei em fazer uma ganache de cupuaçu ou de açaí. Você vai saber desenvolver essa receita porque lá eu te ensino a técnica, a teoria por trás da ganache, eu te ensino o porquê de cada coisa, a teoria por trás do chocolate, para você literalmente dominar esse assunto e se tornar a rainha. Lá tem várias receitas de todos esses sabores, tem receita de chocolate branco, de ganache de chocolate branco, de ganache de limão, são mais de 15 receitas apenas de ganache, paçoca, de Oreo, ganache de Nutella. Mas você vai saber, através do curso, desenvolver a sua própria receita e saber o porquê que a sua ganache, Marília, minha ganache ficou mole hoje. Lá você vai saber resolver todos os seus problemas e dominar esse assunto, imperar sobre todo esse assunto que envolve o reino da ganache. Mas calma, eu vou falar melhor a respeito do curso Boleira de Moncheia, a rainha da ganache, logo mais pra frente, ainda nessa aula, porque agora eu sei que você deve estar ansiosa para aprender a fazer essa receita. E eu vou te ensinar a fazer essa receita de ganache de chocolate meio amargo com creme de leite, que ela fica maravilhosa, assim, não vai restar dúvidas, tá? Bom, vamos começar. Como eu disse, eu estou usando chocolate meio amargo. O que eu quero que você entenda relacionada à ganache? A ganache, ela tem a sua ciência por trás dela. O que é ciência? Quanto maior o teor, por exemplo, quanto maior o teor de sólidos de cacau do chocolate, menos líquido você vai ter que colocar na sua receita. Só para você entender antes da gente começar.
se você está chegando aqui agora, Marília, eu não faço ideia nem o que seja ganache, deixa eu voltar um pouquinho. O que é, afinal de contas, essa ganache que você tanto fala? Ganache é uma mistura, é uma emulsão de chocolate com algum líquido. Esse líquido pode ser creme de leite, pode ser qualquer sabor de suco, de laranja, de qualquer sabor de suco, pode ser bebida alcoólica, pode ser água, leite, leite de coco, aí pode ser manteiga também. Aí realmente o céu é o limite. Você vai misturar o chocolate com alguma fonte de gordura, com algum líquido ou uma fonte de gordura. Não precisa necessariamente ter os dois ao mesmo tempo, tá? Quanto maior o teor de sólidos de cacau desse chocolate, mais líquido você vai ter que colocar na receita. Por exemplo, um chocolate 70% cacau, ele tem muito sólido de cacau, o nome já fala, ele tem 70% de sólido de cacau na composição dele. Significa que é um chocolate extremamente amargo. Quanto mais amargo, pra gente não ter que aprofundar na teoria do chocolate, né? Apesar de que, abrindo aspas, lá dentro do curso Boleiros de Monchhier Rainha da Ganache tem um módulo que fala apenas sobre chocolate, como você diferenciar chocolate nobre de cobertura, como que você vai fazer para saber se o chocolate tem muito sólido de cacau, tem pouco sólido de cacau. Lá tem toda essa introdução, a gente estuda realmente sobre a ciência do chocolate, que é muito importante para a gente entender sobre a ganache. E aqui eu estou fazendo um breve resumo mesmo, assim, para a aula não ficar muito longa e não ficar muito repetitiva, tá? Então, quanto mais sólido de cacau, mais líquido você vai ter que colocar, porque o sólido de cacau é o chocolate mais duro. Vamos simplificar assim, né? Vamos deixar mais clara a explicação. Então, se você usar um chocolate 70% cacau, você vai ter que colocar mais líquido na composição, certo? Marília, se eu usar um chocolate branco que não tem sólido de cacau na composição dele, tem apenas manteiga de cacau, você vai ter que usar bem menos líquido do que você usaria no chocolate amargo 70% cacau. Então, quero que você entenda que para cada tipo de chocolate existe um balanceamento de líquidos diferentes. Ou seja, para ganache de chocolate branco, eu vou usar uma porcentagem de creme de leite totalmente diferente da ganache de chocolate meio amargo. Então, o que eu estou te ensinando aqui é a porcentagem, a proporção de ganache de chocolate meio amargo para o creme de leite. Marília, eu fiz exatamente igual a sua receita, mas a minha ganache ficou mole. Já vi várias vezes essa. Mas você fez exatamente igual? Exatamente igual. Então me manda foto do chocolate que você usou. E a pessoa usou um chocolate ao leite. Se você fizer essa mesma receita que eu estou fazendo e trocar o chocolate meio amargo para o chocolate ao leite, sua ganache não vai ficar igual a minha. Ela vai ficar mais mole. Por quê? Porque, como eu disse, a proporção de chocolate é diferente. Então, se você quer que a sua ganache, se você quer que essa receita dê certo, tem que ser usado chocolate meio amargo. Chocolate de 40% a 60% de sólido de cacau. Combinado? Marília, ao leite, Marília, blend, chocolate blend, chocolate ao leite, mudou a proporção e não é a mesma receita. Combinado? Vamos para outra etapa. Marília, você está usando chocolate nobre, mas eu quero usar chocolate fracionado. Qual que é a diferença basicamente do chocolate nobre para o chocolate fracionado? O chocolate nobre, na composição dele, tem sólido de cacau e a gordura é da própria manteiga do cacau. Então, essa manteiga do cacau é um ingrediente mais caro da confeitaria, mas também é o que traz o sabor do chocolate. É a manteiga de cacau, basicamente. É o que dá aquele sabor maravilhoso do chocolate, aquele sabor que a gente vicia. É a manteiga do cacau. O chocolate fracionado foi um produto criado pela indústria para baratear o custo da produção do chocolate. Então, eles retiraram a manteiga do cacau e colocaram na composição uma gordura hidrogenada. Ou seja, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma viscosidade. É um produto inferior, sim, ao chocolate nobre, em quesito de sabor, em quesito de qualidade. Dá certo com chocolate fracionado? Dá super certo. E você não vai deixar de fazer sua ganache porque você só tem chocolate fracionado ou porque o seu público, o seu cliente não quer pagar pelo esse valor. Então, você vai usar os dois, tá? Você pode usar os dois. Marília, é a mesma proporção? Sim, vai ser a mesma proporção. Eu vou explicar mais pra frente qual que vai ser a diferença. Vai ter uma diferença
tipo, mais pro final da receita vai ter uma diferença entre o chocolate nobre e o chocolate fracionado, que eu vou te explicar para você entender melhor, tá? Aqui eu trouxe duas marcas, não é publi, não é nada, são as duas marcas que eu uso e que eu recomendo, que eu acho que o custo-benefício é muito bom, que é ou Genuine ou Cical. Hoje eu vou usar Genuine, por quê? Porque o meu pacote já está aberto, só por esse, mas geralmente eu sempre compro os dois, ou eu compro qual que está mais em conta no mercado, tá? E nós vamos para a nossa primeira etapa para começar a fazer a receita da nossa ganache. Primeira coisa, você precisa de uma vasilha de plástico. Não indico você usar uma vasilha de vidro, porque elas esquentam, aqueles refratários de vidro, porque elas esquentam muito e ela pode queimar o seu chocolate. Na hora que a gente estiver derretendo o chocolate, você vai ver o tanto que é importante você tomar cuidado com a temperatura do seu chocolate, tá? Para você não queimá-lo. Então eu vou ligar aqui a minha balança, vou tarar. Essas vasilhinhas aqui, elas são ótimas e custa, tipo, não foi nem R$10 cada vasilhinha dessa, e elas podem ir no micro-ondas, elas aguentam altas temperaturas. E tem essa alcinha aqui, que quando eu seguro e vou mexer, me ajuda muito no manuseio da minha ganache. Tirei a tara. Aqui, eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou fazer apenas metade da receita. Aliás, não vou nem fazer metade, eu vou fazer uma parte da receita de que tá na apostila, tá? Na apostila, no seu e-book, que foi disponibilizado lá dentro dos grupos do WhatsApp, eu coloquei a receita para você conseguir fazer o bolo por inteiro, tá? Mas eu só vou fazer aqui uma parte da receita porque eu já tenho muita ganache pronta, então não tenho por que eu fazer mais um tantão de ganache aqui, tá? Então eu vou colocar aqui. Eu vou fazer a ganache aqui referente a 300 gramas. Eu quero que você veja que a proporção da ganache que eu vou fazer é a mesma proporção da ganache que está no e-book. Só que aqui eu estou fazendo a proporcional, tipo 300 para 300 gramas de chocolate. Lá na apostila tá para uma quantidade maior. Então você vai, depois, para conferir se é a mesma quantidade, só você fazer uma regrinha de 3, tá? Eu só estou fazendo proporcional. E aqui eu vou colocar e vou derreter no micro-ondas. Essa parte do derretimento, ela é muito, muito, muito importante, porque você não pode queimar o seu chocolate. E quando que você queima o chocolate? Acima de 45 graus. Se o chocolate passou de 45 graus, ele queimou, ele perdeu todas as estruturas, os cristais dentro do chocolate, eles se desfazem e eles não recuperam de volta. Sabe o que isso significa? Que a sua ganache não vai dar o ponto correto, vai ficar uma ganache puxenta, vai ficar uma ganache molenga que não pegou a estrutura. Por quê? Porque você estragou os cristais dentro do chocolate. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou derreter no micro-ondas, mas se você quisesse, poderia derreter em banho-maria também. Só toma cuidado também ao derreter no banho-maria com a água. A água não pode cair dentro do nosso chocolate, porque senão também você vai mudar toda a proporção da ganache. E você também não pode deixar o seu chocolate queimar, tá? Então eu vou derreter literalmente de 30 em 30 segundos. Meu micro-ondas está na potência máxima, coloquei 30 segundos, tirei e mexi, vou colocar mais 30 até derreter o chocolate. Aqui meu chocolate já deu uma leve derretida e eu vou mexer. E vou voltar pro micro-ondas. Só para deixar claro, eu tô usando esse chocolate aqui, ó, chocolate meio amargo, Genuine. 40% cacau, é chocolate, tá? Chocolate, não é cobertura, mas se você quisesse, poderia usar cobertura também. Ou poderia ser esse aqui também, Cical. Na verdade, a nossa ganache dá certo com qualquer marca de chocolate. Qualquer marca vai dar certo. Mas eu estou te mostrando aqui duas marcas que eu gosto muito, tá? Vou voltar para o micro-ondas agora, mais 30 segundos e até derreter o chocolate por completo. Já deu mais uma derretida. E agora, como tá faltando só um pouquinho de chocolate para derreter, eu não vou colocar 30 segundos, vou colocar só 10 segundos, só 20 segundos, tá? Ó, o chocolate já derreteu por completo. Ficou bem lisinho, bem bonito. Olha só, vamos medir a temperatura agora. Ó,
Meu chocolate tá 39 graus. O chocolate, ele derrete acima de 35 graus. E essa informação é extremamente importante. Por quê? Porque você não precisa colocar uma temperatura muito alta para derreter. E quando você fizer o seu bolo com ganache, ele... Ah, Marília, mas a ganache derrete no calor. A ganache não derrete no calor. A ganache derrete se ela ficar muito tempo exposta sobre esse calor. Então, acima de 35 graus, exposta por mais tempo sobre o calor, aí sim seu ganache tende a derreter. Mas isso seria com qualquer cobertura. Seja ela chantilly, buttercream, chocolate, qualquer cobertura, qualquer bolo, qualquer comida exposta acima de 35 graus por um longo período de tempo, iria derreter. Então, assim, o mesmo cuidado que você tem com o bolo de ganache, você tem com os outros. Inclusive, a ganache de todas as coberturas é a mais resistente, tá? Você vai ver. Fiz aqui o meu chocolate, derreti. E agora eu vou colocar o meu creme de leite. Aqui eu trouxe algumas referências de creme de leite para você ver. Esse creme de leite aqui, da Itambé, ele tem 20% de gordura, mas tem creme de leite de latinha que tem até 30, 35% de gordura que eu já vi. Por exemplo, o da Nestlé, tem um da Nestlé que tem, eu acho que uns 30% de gordura. Tem esse aqui da Itambé também, que é o que eu gosto, 17% de gordura de caixinha. E tem esse aqui também, creme de leite Nestlé com 25% de gordura. Qual que eu te indico usar? Eu te indico usar o de caixinha, o HT. Por quê? Pela validade, pela cremosidade, pela facilidade de você achar esses dois ingredientes. Confesso que o creme de leite de 25% de gordura, ele vai deixar a sua ganache mais brilhosa. Por quê? Porque ele tem mais gordura na sua composição. Só que eu sei que ele é muito difícil de achar. Por exemplo, aqui em Brasília tem um mercado que eu encontro ele com facilidade. Só que eu tenho que pegar o carro, ir lá comprar, e quando eu ver eu compro em muita quantidade. Já o de 17% de gordura, não. 17% você acha com facilidade. Então, de 17%, 20%, 25% de gordura é o que eu indico de UHT para a gente fazer a nossa ganache. E a marca, gente, aí realmente você vai utilizar a marca que você já está acostumado. Eu estou muito acostumada a usar e também, mas se você está acostumado a usar CCGL, Piracanjuba, você vai usar a marca que você está acostumado, que vai dar certo com o creme de leite que você está utilizando também, tá bom? Para essa quantidade aqui de 300 gramas de chocolate, eu vou colocar 150 gramas de creme de leite. E eu vou colocar já de uma vez, para não ter que ficar gordura separando do chocolate, porque isso se trata dos estágios de chocolate. Às vezes a sua ganache talha. Por quê? Porque faltou creme de leite. Às vezes a sua ganache, ela separa a gordura, fica separando aquela gordura do chocolate com líquido. É porque a proporção está errada. Lá dentro do curso Boleira de Monte, a Rainha da Ganache, eu tenho uma aula falando apenas sobre os estágios da ganache. Daí a gente vai colocando o creme de leite aos poucos para você ir diferenciando esses estágios. Então você vê quando a ganache talha, você consegue ver quando a gordura do chocolate separa com a gordura do creme de leite. Você consegue ver claramente e entender os estágios da sua ganache para você saber consertar a sua ganache, tá? E agora eu vou colocar o creme de leite. Então a proporção para essa ganache é 300 gramas de chocolate, eu vou colocar 150 gramas de creme de leite. Vou colocar, como eu disse, de uma só vez. Ó, 150 gramas, 151, né? Quase que foi uma caixinha. E vou misturar. Eu vou misturar aqui com a própria espátula, mas você poderia misturar, por exemplo, com mixer. Se tiver uma quantidade muito grande, você poderia misturar até no liquidificador, tá? O que eu não te indico é você misturar na batedeira, porque na batedeira você vai ter uma aeração muito grande aqui dessa ganache, que vai ficar uma ganache, tipo, vai mudar a cor, vai ficar aerada, aquela ganache aerada. E a gente não quer essa ganache aerada para fazer a cobertura, tá? Ó, vou mexer aqui. E eu acho lindo esse processo, gente. Olha a textura dessa ganache, olha a maravilhosidade dessa ganache. Que eu sou muito apaixonada, além do cheiro, da textura da ganache, eu sou muito apaixonada pela confeitaria, assim, eu fico aqui mexendo a vida inteira, sabe? E por que eu sou muito apaixonada por confeitaria? Porque ela dá
ela me dá uma oportunidade que eu não teria em outros lugares, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tô grávida de 30 e tantas semanas, mas eu ainda estou conseguindo trabalhar aqui em casa. Isso é muito precioso. E eu vejo muitas amigas sofrendo porque umas já tiveram um neném e tem que já, tipo, já tem que parar de amamentar no peito porque tem que dar mamadeira porque vai voltar a trabalhar, a licença maternidade acabou. Outras que mal nasceram, quem o bebê ainda nem nasceu, já está sofrendo porque vai ter só uma licença maternidade, que vai ter que voltar para o trabalho, trabalhar em tempo integral e ficar longe dos filhos durante todo esse tempo. Aí ela fica naquela dúvida, se sabe se contrata babá, se coloca na creche. E essa dúvida, essa dúvida, né, que angustia a mãe, eu não vou ter. Por quê? Porque eu vou poder continuar trabalhando em casa, eu vou poder voltar a fazer as minhas encomendas, eu vou poder voltar a trabalhar quando eu quiser. Aqui na gravação, por exemplo, vocês devem ter reparado durante a gravação que eu estou um pouco ofegante, gente, normal. Um bebê enorme desse na barriga, você já foi grávida, você já sabe que deixa a gente um pouco ofegante. Mas o que eu poderia fazer? Parava, respirava, tirava o meu momento, sentava. E quando eu estivesse bem, eu voltei a gravar. Do mesmo jeito as encomendas. Eu vou lá, faço o bolo no meu tempo. De manhã eu faço a massa, o recheio. Aí eu dou mamar pro bebê, eu dou a comidinha pro bebê. À tarde eu monto, faço a montagem. No outro dia eu faço a decoração. Eu consigo estipular esse horário, eu consigo casar esse horário tanto com o horário do bebê quanto com o horário do meu cliente. Isso realmente é um benefício que só a confeitaria oferece, né? Você poder trabalhar em casa, perto dos filhos, perto da família, você poder amamentar quando quiser, você não ter que necessariamente tirar a amamentação do peito do seu bebê aos 6 meses, aos 4 meses, ter que começar a introduzir a mamadeira, a fórmula, porque você tem que trabalhar. Uma coisa é você ter que introduzir a fórmula porque precisa, né? Outra coisa é você querer continuar amamentando, poder amamentar, mas ter que tirar esse momento tão precioso para ter que voltar a trabalhar e ficar o dia inteiro fora de casa. Aí você fica pensando, será que a pessoa que eu deixei, a babá que eu deixei ficou bem? Fora as mães que nem têm condições de deixar com babá, né? Aí tem que procurar alguém para deixar, família, mãe, vó. E a confeitaria não, ela dá esse benefício para você. E é isso que eu sou extremamente empolgada. Você aceita o número de encomendas que você pode, que você quer e trabalha no horário que você quer. Se o horário que você tiver para trabalhar é só à noite, depois das 8 horas, quando os meninos estão tudo dormindo, você vai poder fazer isso. E você sabe o que é o bom de trabalhar? Eu sei que é importante pra gente trabalhar. Eu sei, não é uma questão só também de necessidade financeira, o que é muito importante essa necessidade financeira. Mas é uma questão de propósito também. Eu sei que a gente se sente bem trabalhando, a gente se sente produtiva, a gente sente, cara, eu sou muito top, assim, né? Eu sou poderosa, eu tô conseguindo trabalhar, cuidar de filho. Isso é fantástico, a gente se sentir bem dessa forma, realmente é muito importante, né? Então a confeitaria ela te dá essa liberdade. E aqui voltando para a nossa ganache, né? Porque eu tive uma reflexão aqui agora, porque eu tô sentindo o Luiz Augusto chutando aqui, estou ansiosa para a chegada dele, mas eu sabia que eu vou poder juntar dois amores, né? Tipo, tanto a criar o meu filho quanto poder continuar com a confeitaria é realmente algo muito precioso. É isso que eu quero que você tenha também, essa liberdade. Aqui que eu quero que você preste atenção que a ganache está mole, certo? A ganache ainda está mole, você acabou de fazer a ganache. E o segredo da ganache é o descanso. É o descanso, gente. A ganache precisa descansar. Aqui agora eu vou passar um papel filme aqui, colocar em cima. E um detalhe sobre a questão da quantidade de creme de leite. Eu gosto muito, eu explico lá dentro do curso que existe uma margem de erro para mais ou para menos relacionada à quantidade de líquido colocado na ganache. Eu coloquei aqui 300 gramas de chocolate para 150 gramas de creme de leite. Mas essa quantidade pode variar de 150 para até 200 gramas de creme de leite, que é a quantidade que eu acho ideal. Se você perceber, Marília, eu percebi aqui que ela não ficou tão cremosa quanto a sua ainda, porque talvez você tenha usado uma cobertura fracionada, você pode acrescentar mais 50 gramas de creme de leite até chegar no 200. 200 gramas de creme de leite é o máximo de creme de leite que você vai usar nessa proporção e 150 é o mínimo que você vai usar. Por que a gente não pode usar mais creme de leite? Porque senão o seu ganache vai ficar muito mole, você vai ter dificuldade na hora de espatular
e a ganache não vai ficar grudada no bolo. E você não pode usar menos que 150 gramas de creme de leite, porque a ganache vai ficar muito dura e na hora que você for colocar, às vezes você pode até conseguir espatular o bolo com a ganache mais dura, mas quando você for levá-la para a geladeira, lá ela vai rachar, ela vai ficar uma ganache ressecada. Então eu vou fazer desse jeito. E como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar um plástico filme aqui por cima. Vou colocar o plástico aqui por cima, grudado, diretamente aqui na minha ganache. E vou levar para descansar, que a gente chama de cristalizar. Essa cristalização, ela pode ser feita tanto em temperatura ambiente quanto na geladeira. O que acontece? Que temperatura ambiente é 25 graus. E eu não conheço um lugar no Brasil que esteja fazendo 25 graus mais, né? Não, aqui em Brasília está fazendo de 35 graus. Então, se eu deixar essa ganache cristalizar em uma temperatura com calor, tipo uma temperatura de 35 graus, essa ganache não vai cristalizar. Porque o chocolate, ele precisa, quando a gente derreteu ele, a gente eleva ele numa temperatura e depois a gente precisa resfriar esse chocolate numa temperatura bem mais baixa para ele cristalizar e endurecer. A ganache, ela é do mesmo jeito, porque a ganache é praticamente puro chocolate com algum outro líquido. Então, você derreteu a ganache, você derreteu o chocolate em alta temperatura e agora você precisa resfriar o chocolate em baixa temperatura. E essa temperatura precisa ser abaixo de 25 graus, precisa ser entre 25 e abaixo disso. Se a sua cidade estiver quente, a sua ganache não vai cristalizar, ela vai ficar mole e você vai ter dificuldade na hora de espatular. Então, por via das dúvidas, leve sua ganache para cristalizar dentro da geladeira, que ela vai ficar durinha lá dentro. Eu já tenho uma ganache aqui pronta, que eu vou mostrar para você como que ela ficou na geladeira. Essa ganache, ela foi cristalizada dentro da geladeira. Eu tirei ela da geladeira tem uns meia hora. Olha aqui, ó. Eu vou puxar. Ela vai estar bem lindona. E eu coloco a mão aqui, ela tá sequinha. Ela tá meio seca ao toque, apesar de que ela ainda gruda um pouquinho. Por que ela não fica seca totalmente? Porque a gente fez com creme de leite. Se fosse uma ganache, por exemplo, feita com água, ela ficaria totalmente seca ao toque, tá? Só vou pegar aqui o guardanapo. E com a minha ganache dessa forma, olha, ela fica cremosa, mas ela está dura, consistente, né? Mas olha tanto que ela tá cremosa. Parece uma trufa. Olha que perfeição. Ó. Eu não consigo espatular meu bolo com essa ganache durinha desse jeito. Por quê? Porque ela acabou de sair da geladeira. Apesar dela estar dura, ela está cremosa. Ou seja, não vai atrapalhar o corte do meu bolo, tá? Já adiantando uma dúvida aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa vasilha, para eu espatular o meu bolo, vou pegar essa vasilha e vou colocar de 10 em 10 segundos no micro-ondas, até chegar à textura que eu quero. Ó, vou mexer aqui na lateral. Coloquei 10 segundos, daí você mexe na lateral. E tem que respeitar, gente. Se você colocar, eu vou colocar 30 segundos já de uma vez, você vai derreter a sua ganache. Vai derreter. Então tem que ter calma. Tem que ser de 10 em 10 segundos. Ó. Tá vendo? Que eu vou mexendo, ela vai ficando mais maleável. E eu vou colocar mais 10 segundos. Ó. Vou colocar mais 10 segundos só. Ó, coloquei mais 10 segundos. Olha, gente, o brilho dessa ganache, assim. E a gente simplesmente só usou chocolate e creme de leite. Não precisou colocar manteiga, não precisou colocar mais nenhum outro ingrediente. Essa textura está perfeita para eu espatular o meu bolo. Olha. Essa textura tá caindo aqui, né? Deixa eu pegar. Essa textura é perfeita pra gente espatular o nosso bolo. Olha isso.
Olha esse brilho. Olha essa cremosidade. E agora, bora espatular o nosso bolo, que eu sei que vocês estão ansiosos por essa parte. E agora nós vamos espatular o nosso bolo de ganache. E eu gosto muito de espatular meu bolo sentada. Por quê? Porque eu acho que ele fica mais retinho, porque o bolo fica na altura dos meus olhos. Então eu sempre espatulo os meus bolos sentada. Isso pra mim faz total diferença. Porque às vezes a gente vai espatular o bolo, se a gente estiver em pé, a gente não sabe quando o ângulo tá retinho entre o bolo e a espátula. Aí acaba que às vezes a gente faz assim, então fica aquele bolo meio cone, assim, sabe? Tipo, fica muita cobertura embaixo e ele fica mais estreito em cima. É porque você não pegou o ângulo certo entre espatular o seu bolo e decorar. Então aqui agora eu tenho a minha tábua, eu já passei um álcool 70% aqui, já limpei a minha tábua, isso é extremamente importante. Eu vou pegar um pouquinho da nossa ganache e vou colocar aqui para grudar o meu bolo, para o meu bolo não ficar sambando na hora de eu entregar para o cliente. O bolo que a gente tirou, que a gente fez ontem juntas. Ó, por que é importante passar o desmoldante? Porque não vai grudar nada no seu bolo, ó. Chegar pra cá. Não precisa, mas eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Só pra você ver mesmo. Olha, a separação entre... Aqui tem um recheio, aqui tem dois recheios, aqui tem um recheio de chocolate. Tá vendo? Recheio de leite ninho com chocolate branco, recheio de leite ninho e chocolate, recheio de chocolate meu amargo com... Ah, eu tô com água na boca desse bolo. Aí, o que eu fiz? Dessa ganache que a gente fez aqui, que a gente colocou no micro-ondas, dessa mesma ganache, eu peguei um pouco dessa ganache, coloquei aqui em outra vasilha, 250 gramas, e coloquei mais 10 segundos no micro-ondas. 10 segundos depois, a ganache ficou desse jeito aqui, ela ficou mais fluida. E por que eu fiz isso? Para fazer uma camadinha aqui, película, para não, na hora que eu espatular meu bolo, não sair migalha. Porque apesar do meu bolo tá bem sequinho aqui assim na lateral, eu gosto de ter esse trabalho assim impecável para o nosso bolo ficar lisinho. E essa camadinha fininha aqui, mais fluida, vai me ajudar muito com isso. Então, só peguei dessa ganache aqui, 250 gramas, coloquei aqui e coloquei mais 10 segundos na geladeira, tá? E aqui agora eu vou colocar o meu bolo, a minha ganache toda aqui em cima. E com a minha espátula, deixa eu chegar pra cá, eu vou girar essa ganache aqui em cima, vou girar minha bailarina a ponto de que a ganache vai derretendo, vai escorrendo assim pra lateral do bolo. E conforme ela vai escorrendo pra lateral, eu vou passando a minha espátula, ó, pra formar essa película. Lembrando que não é nessa hora que eu vou me preocupar se meu bolo tá torto, se meu bolo não tá torto. Eu só quero realmente fazer uma camada fininha. Tanto é que eu tô tirando, vou até colocar aqui pra cá. Tanto é que eu estou tirando todo o excesso da minha ganache, da minha ganache agora. Vou pegar uma espátula e vou tirar o excesso aqui de baixo, ó. Tirei o excesso aqui de baixo e vou girar. Ó, tá vendo que aqui saiu arrastando? Por que saiu arrastando aqui? Porque provavelmente tem um pedacinho de ganache que não foi muito bem derretida e emulsionada. Então eu tiro esse pedacinho de chocolate que tá atrapalhando. Vejo, cadê ele? Aquele aqui, ó. Tiro esse pedacinho. E passo aqui em volta de novo. Mas como eu disse, esse aqui não é pra deixar lisinho, então não tem nada não. Ó, tirei o excesso. Como o meu bolo tá bem geladinho, a minha ganache, ela vai secar rapidamente, tá?
Eu não vou preocupar em limpar o meu prato agora. Por quê? Porque eu vou vir com outra camada aqui por cima. Então não adianta muita coisa eu limpar meu prato. Ó, ainda sobrou um pouquinho de ganache. Essa ganache que sobrou aqui, eu vou misturar com aquela ali, sem problema algum, tá? Ó, quando eu coloco a mão, eu sinto que ainda não tá tão sequinho, ó. Ainda gruda um pouquinho na minha mão. Eu vou levar esse bolo pra geladeira por mais ou menos 5 minutos, só até essa ganache dar uma leve secadinha e eu vim com a ganache, com essa ganache de espatular por cima. Você tá vendo que foi uma camada fina, tipo, pra fazer uma película? Isso é muito importante pro resultado final do nosso bolo, porque agora eu vou ter muito mais facilidade na hora de espatular o meu bolo aqui na lateral. Aqui, eu tô sentindo que a minha cobertura, que a minha ganache está endurecendo um pouquinho, porque a gente tá com o ar-condicionado ligado. Então, o que eu vou fazer? Colocar mais 5 segundos no micro-ondas. É realmente assim, 5 segundos. É só para ficar um pouco mais maleável, porque aqui o ambiente já tá frio. Assim, daria para espatular, mas eu vou colocar mais 5 segundos no micro-ondas só, tá? Aqui, o meu bolo, olha, ele já tá bem sequinho, tanto é que eu coloco a mão e não sai, porque eu coloquei 5 minutos na geladeira, para ele ficar mais firmezinho nessa cobertura, olha. E agora eu coloquei a minha cobertura, a minha ganache aqui no saco de confeitar e eu vou colocando aqui ao redor do meu bolo. Eu vou colocando, vou chegar um pouquinho pra cá, perto de mim. E vou colocando. A pressão da mão, presta atenção, a pressão da mão é uma só. O que eu vou girando é a minha bailarina, porque senão fica muita cobertura e depois fica difícil tirar esse tanto de cobertura. A pressão, então, é uma só. Você gira, é o prato. Ó, vai depositando. Só assim já fica bonito o bolo, né? Se você não precisa, se você não tiver o saquinho de confeitar, não precisa colocar no saquinho de confeitar. Você colocando, passando a espátula e depositando aqui a ganache por cima. Ó. Eu vou começar espatulando o meu bolo. Vou chegar essa vasilha aqui que fica a ganache pra cá. Eu vou começar espatulando meu bolo nessa parte de cima, ó. Eu vou deitar, eu vou precisar dessa espátula aqui de degrau que a gente chama. Eu vou mexendo aqui, virando. Eu deito a minha espátula e eu vou virando o meu prato. E vou tirando o excesso. Agora eu viro pra mim, vou girando, giro, 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 giro. Até ficar lisinho em cima. Ficar reto e pronto. Por isso que eu gosto de espatular sentada, porque quando eu sento, eu consigo chegar meu olhar para trás e ver se aqui tá reto aqui em cima. Tá reto, consegui ver. Vou só terminar de alisar aqui mais bonitinho. E agora eu vou pra lateral. A lateral, eu gosto muito dessa espátula que eu comprei, ela é tamanho 20, que eu comprei em loja de material de construção. Esse material aqui, tipo de metal, ele me ajuda muito a espatular a ganache, deixar a ganache lisinha, já que a ganache é uma cobertura de chocolate mais durinha. Eu vou pegar minha espátula, eu tenho que colocar minha espátula, porque como essa parte aqui da minha espátula não é reta, tá vendo? Eu vou ter que deixar ela dessa forma aqui, ó. Eu grudei a espátula aqui, deixei ela bem retinha aqui entre o bolo, girei ela um pouquinho pra dentro, fiz um ângulo de 45 graus e agora eu vou só girar. E agora eu giro um pouquinho mais rápido. Ó. Perfeito. Onde está faltando aqui, onde foi que sobrou, é onde eu vou preencher com um pouquinho mais de ganache. Eu vou virar um pouquinho mais para ver se tá tudo certo.
Ó, eu não vou tirar mais, que é pra não correr o risco, tipo de... E agora, com a minha própria espátula, eu vou pegar essa ganache e vou colocando aqui em cima. Coloquei. E agora eu vou mudar de espátula, porque eu sou dessas. Agora eu vou pegar uma espátula que fique retinha aqui com o meu bolo e vou fazer o mesmo movimento. Virei aqui pra dentro e vou girar o meu bolo. Olha a cremosidade dessa ganache. Olha a perfeição. Aqui já tá perfeito, eu já poderia parar de espatular. Mas eu vou dar só mais uma voltinha, porque onde eu parei a espátula aqui, ó, ficou marcadinho. Então, para não ficar marcadinho, eu vou fazer uma volta só. E uma coisa que eu quero mostrar. Eu poderia fazer esse bolo de quinas imperfeitas. O que que isso significa? Deixar essa beiradinha aqui para fora do bolo e usar ela como uma vantagem, porque eu acho que fica lindo, maravilhoso. Mas eu vou tirar essa quina e vou colocar assim para dentro, ó. Então, eu vou arrastando a minha cobertura para dentro do meu bolo. E de novo, se a sua ganache, se você perceber que a sua ganache deu uma endurecida, essa ganache que está aqui, você pode voltar com ela pro micro-ondas, tá? Mas aí volta, tipo, 5 segundos. É esse tempo que eu vejo que muita gente não respeita. Acha que eu estou exagerando, 5 segundos não vai fazer diferença. Não respeita o tempo da ganache e de repente a ganache ficou muito líquida e você não tem ponto para espatular o seu bolo. Pronto, o meu bolo está lisinho, perfeito e é assim que eu quero, que agora a gente vai fazer a nossa camada de drip cake aqui por cima, tá? Fazer aquela camada que escorre, mas que fica paradinha ao mesmo tempo. E para fazer essa camada eu vou usar a minha mesma ganache que está aqui. Eu só vou aproveitar, limpar aqui um pouquinho no final, tirar esse excesso aqui e limpar o meu prato. Você tem que limpar o seu prato da ganache enquanto a ganache ainda está mole, porque se a ganache endurecer você vai sentir dificuldade. Então, eu peguei um Perfex, só molhei o meu Perfex e tô, ó, limpando aqui embaixo o meu pratinho. E agora que nós estamos com o nosso bolo lindão aqui, bem lisinho, nós vamos fazer a nossa cobertura de drip cake. Eu só troquei a vasilha da minha ganache, porque aquela vasilha roxa já tinha ganache pra tudo quanto é lado. E a gente vai pegando, vai sujando a mão e vai sujando todo o ambiente de trabalho. Então, eu só troquei aquela ganache e coloquei aqui, tá? E se você acha que você consegue fazer esse bolo, fala assim, é claro, foi a Marília que fez esse bolo, para ela é fácil fazer. Você tem certeza? Eu quero assim, eu pedi para minha equipe para ela pegar a foto do meu primeiro bolo e colocar aqui para vocês. Eu vou mostrar a foto não só do meu primeiro bolo, como as fotos dos bolos que eu fiz no meu primeiro ano de confeitaria. Você vai ver que até o primeiro ano os meus bolos não eram tão bonitos, meus bolos não eram perfeitos. E acredite em mim, até hoje eu tenho muito que melhorar, porque a vida é assim, a vida é uma constante evolução. Seria diferente se você ficasse no mesmo lugar, fazendo o mesmo bolo do mesmo jeito, mas não. Tudo é questão de treinamento, o seu sucesso é treinável. Então dá uma olhada aí no meu primeiro bolo, um bolo bem lindão de Kit Kat, só que não, né? E acredite, esse bolo ele foi para um noivado de uma amiga minha. Imagina, eu chegar lá com 2 bolos de Kit Kat gigante, que é esse laço horroroso ao redor dele. E acredite, na época fez sucesso, as pessoas gostaram, as pessoas experimentaram, gostaram. E eu fui para o meu segundo bolo, que até então... eu queria fazer um bolo que não fosse só de Kit Kat, porque os bolos de Kit Kat na época estavam muito em alta. Aí eu peguei e desenvolvi esse bolo aqui de aveludado de leite ninho, né, gente? Olha a beleza desse bolo. O bolo tava todo desmoronando, tava todo caindo. Mas você pode reparar que conforme o tempo foi passando, eu fui melhorando, fui praticando e eu fui fazendo bolos cada dia mais bonitos. Esses bolos que vocês estão vendo aí são os bolos do meu primeiro ano de confeitaria. Se agora, vamos fazer uma comparação
Eu não vou falar que é uma comparação injusta, porque é uma comparação comigo mesma, né? Então vamos ver a comparação dos meus bolos do meu primeiro ano de confeitaria para os meus bolos desse último ano agora. Olha só a diferença, olha só que evolução do trabalho, que evolução dos bolos. E você pode reparar que do Kit Kat eu já migrei, eu já fui para as rosas de chocolate. Na época também estava muito na moda fazer essas rosas no bolo, né? Só que de chantininho. E eu nunca, né? Eu queria sempre buscar me diferenciar da minha concorrência, que fazia sempre os mesmos bolos, né? De rosa e de chantininho. Então eu pensei, por que não fazer essas rosas de brigadeiro? Então eu comecei a fazer esses bolos de rosa de brigadeiro e me tornei uma referência nesses bolos de rosa de brigadeiro. E depois, meu próximo passo foram os bolos de ganache. Então você repara que eu sempre trabalhei com os bolos bem chocolatudos. Eu já comecei com bolo de Kit Kat, fui pro brigadeiro e depois eu fui para ganache. E quando eu comecei a fazer muitas encomendas, abri o ateliê, eu só vendia bolos de brigadeiro e de ganache, que são os bolos que eu ensino dentro do Rainha da Ganache, são as coberturas que eu ensino. E esse bolo de Kit Kat, esse bolo de rosa e chocolate, esse bolo de ganache, me trouxeram onde eu estou com mais de 10 mil alunas, mais de 10 mil confeiteiras espalhadas pelo mundo, levando esse bolo mais gostoso para todo canto, né? E é o que eu fico muito feliz. Eu sempre tive essa mentalidade de querer me diferenciar da minha própria concorrência, que sempre fazia os mesmos tipos de bolo. Eu quis me diferenciar. E você pode ser essa pessoa, você só tem que dar o primeiro passo. Você tem que entender que você não é perfeita, que você vai começar assim, talvez não fazendo os bolos mais bonitos, mas você tem muito mais, assim... Olha, eu vou te falar, você tem muito mais esperança do que eu, porque quando eu comecei, tudo que eu aprendi sozinha. Eu aprendi assim, testando, errando, com o bolo caindo, com o bolo desmoronando. Hoje não, hoje você tem uma professora para andar com você lado a lado, para te dar todo o passo a passo. Então você já vai começar muito à frente. Todos esses anos aí que separaram o meu primeiro ano de confeitaria para o meu último ano de confeitaria, todos esses 5, 6 anos, você vai pular esses 5, 6, 7 anos, eu acho, de confeitaria, você vai pular toda essa etapa e você vai pegar tudo pronto. A massa que dá certo, o recheio que dá certo, a quantidade de caldo que dá certo, a cobertura que dá certo, a cobertura que vende. Então você já vai começar fazendo muito mais sucesso e fazendo bolos muito mais bonitos do que eu. Então assim, o seu caminho está muito mais doce, muito mais leve do que foi o meu. E graças a Deus por isso, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse seu caminho, deixar o seu caminho ainda mais doce e ainda mais leve. Então, agora, olha, sem medo, sem vergonha, né? Tira essa vergonha, tira esse medo do fracasso. Você sabe quem fracassa, na minha opinião, é quem realmente não sai do lugar, quem realmente não tenta. Porque você tentar e falhar não é um fracasso, pelo contrário, significa que você é corajosa demais, que você não tem medo de errar. Então, bora colocar essa mão na massa, bora fazer esse bolo, participar do desafio e postar, inclusive, as fotos do seu bolo. Eu quero ver muitos bolos de ganache cake espalhados aí pelo Brasil, eu quero ver o seu bolo e é para postar. Mesmo que você não ache bonito, eu quero que você poste, tá? Porque assim... Não, esse perfeccionismo, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que o feito é melhor do que o perfeito. Então participe do desafio, coloca a mão na massa, que eu quero ver o seu resultado. E só para te incentivar um pouquinho mais, eu quero postar aqui algumas fotos de confeiteiras hoje, que antes não faziam bolo, que nunca tiveram feito bolo na vida. Algumas já faziam bolos de outras coberturas, mas que agora fazem esses bolos aqui, ó, essas maravilhas com a ganache. E você também poderá ser a próxima aluna a aparecer, a próxima rainha a aparecer nesse mural aqui, como aluna que se destacou, como aluna referência, que eu tenho muito orgulho. E olha, que são muitas. Eu tive que selecionar algumas, porque se eu tivesse que colocar todas as alunas aqui, o resultado de todas as alunas, esse vídeo ficaria muito longo, mas aqui vai só algumas para você ver o quanto você é capaz. Aqui eu peguei 250 gramas de ganache que sobrou, de toda a quantidade de ganache do e-book, é a quantidade certinha para a gente fazer esse bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Sobrou 250 gramas aqui de ganache. Peguei essa ganache e agora eu vou aquecer 10 segundos no micro-ondas, tá? Do jeito que ela tá aqui eu vou aquecer. Ó, aqueci, vamos ver se ela ficou na textura boa.
Ela ficou numa textura mais macia, tá vendo? Só que eu preciso dela um pouquinho mais fluida ainda. Então, eu vou colocar aos poucos. Vou colocar 25 gramas de creme de leite e vou mexer para ver se ficou na textura que eu quero para fazer o meu drip. Vou colocar só mais um pouquinho para ela escorrer um pouquinho mais. Coloquei 40 gramas de creme de leite ao todo. Pronto, agora sim. Gente, agora nós vamos fazer o nosso drip cake. Vocês estão entendendo que eu já, só nessa aula eu já te ensinei, eu tô com o meu bolo lisinho aqui de ganache, eu já te ensinei duas técnicas muito incríveis pra você. Olha só, duas texturas de ganache diferentes, e essa técnica de drip cake é aquele bolo que tá bombando na internet, que vai fazer todo mundo ficar com água na boca de fazer os seus bolos, de querer comer os seus bolos, porque é isso que começa a primeira venda, que as pessoas têm que comer com os olhos. E esse bolo, por isso que ele é completo, ele é gostoso por completo, massa, recheio, tudo gostoso. Ele é bonito porque ele chama muita atenção e ele é gostoso por fora. A ganache não é aquela cobertura que fica sobrando no prato do cliente. O cliente come aquele bolo por completo. E isso que eu sou apaixonada na ganache. E aqui agora eu vou pegar o meu drip, vou colocar aqui um pouco aqui bem no meio. E também você precisa usar a sua espátula de degrau para vir aqui, vai espalhando e vai escorrendo na lateral do bolo, ó. E eu vou virar aqui ao contrário também. Conforme eu vou virando, a cobertura vai escorrendo. E vai fazendo esse efeito de cascata. Se você quiser mais camada, tem como também. É só você colocar mais cobertura. Se você quiser a camadinha mais molinha, que escorre mesmo pelo bolo, você pode colocar mais creme de leite. Mas eu amo essa textura dessa forma aqui, ó. Porque eu acho que fica lindo. Olha, as camadinhas ficam separadinhas, tá vendo? Eu acho lindo quando fica dessa forma. Inclusive, esse aqui eu vou tentar tirar. Ó, tirei. Ó, o bolo ficou perfeito por inteiro. E agora, eu vou só decorar. Aí a decoração é o limite, assim, o céu é o limite. Mas o que eu gosto? Eu gosto sempre de decorar utilizando coisas que eu utilizei no bolo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui os brigadeiros, porque sobrou um pouquinho de recheio. Vai dar uns 5 brigadeiros de cada recheio, por exemplo, 5 brigadeiros de leite ninho e 5 brigadeiros de chocolate. Mas eu também vou querer colocar morango, porque eu acho que o morango chama muita atenção. Apesar de não ter morango no recheio, eu vou colocar morango, porque o morango é aquele... Colocou foto de um bolo de chocolate com morango, olha, não tem pra quem quer, e sua agenda vai começar a bombar de encomendas. Então, eu já vou lá pegar minha decoração pra gente finalizar esse bolo. E lembrando, se eu fosse você, eu ficava até o final dessa aula, porque nós vamos ter uma decoração surpresa de um bolo com ganache de chocolate branco. Então, segura a emoção aí, segura a ansiedade, que eu vou fazer essa decoração surpresa pra te mostrar a versatilidade da ganache.
Eu quero que você entenda que, assim, o que eu quero te mostrar, o que eu quero te ensinar, não é apenas sobre decorações de ganache ou sobre a quantidade de receitas de ganache que você vai aprender, inclusive dentro do curso Boleira de Moncher, Rainha da Ganache. Apesar de que lá eu te ensino mais de 10 decorações de bolos com ganache, das mais diversas e variadas sabores de ganache. Lá tem decoração de ganache de chocolate de limão, de ganache de maracujá, de paçoca, de óleo. Todas as ganaches eu te ensino realmente a receita e a gente faz decorações de bolo com esses tipos de ganache. Mas eu quero que você entenda é que a confeitaria vai te trazer uma liberdade que você tanto sonha. Uma liberdade de horário para você ter o tempo que você quer trabalhar, quando você quiser trabalhar, na velocidade que você quiser trabalhar, como a liberdade financeira também, porque ela vai te trazer o dinheiro, ela vai te trazer essa independência financeira, como liberdade geográfica. E principalmente os bolos de ganache. Os bolos de ganache, diferente de outras coberturas, não é apenas uma tendência, não é uma modinha que vai e volta. A ganache, ela já está na confeitaria francesa, confeitaria americana, confeitaria brasileira há muito tempo. O que a gente fez? Pegou essa cobertura que já era tão amada, que a gente já pegou essa ferramenta da confeitaria que já era tão amada e a gente adaptou para cobrir os nossos bolos, para rechear os bolos. Então, o que já era bom ficou ainda mais perfeito. Então, a gente pegou a ganache e colocou na cobertura dos nossos bolos. Por isso, você consegue fazer e vender bolos de ganache no país inteiro e no mundo inteiro. Eu tenho alunos que se mudaram para Portugal, eu tenho alunos que moram em Londres, moram em outros países e fazem bolos decorados e espatulados com ganache. Por quê? Porque agrada a maioria dos paladares do mundo inteiro, porque é o mais puro chocolate. E eu sei que você busca essa liberdade, tanto financeira, quanto liberdade geográfica, quanto liberdade de horário. E a confeitaria ela vai te proporcionar tudo isso de forma genuína. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei fazendo os bolos em Goiânia, eu consegui fazer os bolos em Brasília e se eu quiser eu posso fazer os bolos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então é isso, eu sei que você deseja e sonha com essa liberdade financeira e essa liberdade de tempo. E é por isso que eu vendo a confeitaria com muito amor e orgulho, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. E por que eu escolhi justamente a ganache dentro da confeitaria? Porque foi exatamente o caminho que mais me trouxe esse retorno financeiro. E agora, o que eu quero te falar é que o curso Boleira de Moncher, Rainha da Ganache, ela vai te trazer tudo isso. Dentro do curso, ele vai te oferecer essa liberdade financeira, essa liberdade de tempo e essa liberdade geográfica também. Porque lá dentro eu vou te mostrar todo o reino da ganache, eu vou te mostrar todo o reino da confeitaria, para você simplesmente imperar sobre todos esses assuntos. Aqui eu enrolei o que sobrou do recheio, eu bolei pesando 14 a 15 gramas cada brigadeiro, tá? E eu usei esse granulado aqui ao leite e o granulado desse aqui igual esse aqui de chocolate branco. Eu usei e vou colocar aqui na lateral. Eu ia colocar um preto e um branco, só que eu acho que vai ficar muita informação. Não sei se vai ficar tão bonito quanto eu imaginei na minha cabeça. Eu acho que eu vou usar só o branco. Porque aqui já é preto, eu vou usar só o branco. E dentro, vou colocando aqui ao redor. Ó, coloquei aqui ao redor. E agora eu vou escolher o lado mais bonito que eu acho do meu bolo para ser a frente do meu bolo. Eu acho que o lado mais bonito, eu vou chegar para trás para ver, é esse daqui. E eu vou colocar um brigadeiro bem aqui para... E aqui eu vou escolher um brigadeiro bonito para ficar aqui no meio e outros brigadeiros para preencherem aqui a lateral do meu bolo. Eu vou colocando todos virados para dentro. Meu morango já está extremamente higienizado e eu sequei um por um para não correr o risco de soltar nenhuma aguinha, tá? Vou te fazendo uma flor de morango aqui dentro.
Vou pegar outro. Vou colocar esse morango maior aqui no meio, ó. Isso. Vou pegar esse e encaixar aqui. Cabe mais um pitico aqui. Ó. Coloquei os meus morangos. E aqui vou colocar também um moranguinho menor aqui. Vou pegar outro morango, que esse morango aqui tá muito maduro. Para ficar à frente do meu bolo. E agora, para finalizar com chave de ouro, eu vou pegar o meu granulado e vou colocando aqui na lateral. Olha que bolo mais lindo da vida. Ficou lindão esse bolo, né? Dá vontade de comer ele. E é isso que eu quero te ensinar, a fazer bolos que chamem a atenção. Que é bonito por fora, bonito por dentro e gostoso também. E agora nós vamos fazer a nossa decoração de ganache de chocolate branco. Mas antes de ir para essa decoração, eu preciso te falar mais a respeito do meu curso completo, Boleira de Monchê, a Rainha da Ganache. E por quê? Porque ele é tudo que você precisa, tudo que faltava para te dar toda a segurança para você começar na confeitaria. E se você seguir o passo a passo que eu te ensino lá dentro do curso, você vai sim conseguir vender, fazer em primeiro lugar o seu primeiro bolo, vai conseguir vender o seu primeiro bolo e vai rapidamente receber o seu primeiro Pix referente à venda desse bolo. E você pode me perguntar, Marília, mas por que eu tenho que escolher a ganache e não outra cobertura, como chantilly ou buttercream, por exemplo? E eu vou te falar porque a resposta é muito simples. Quem não gosta de chocolate? A ganache é uma cobertura que agrada a maioria dos paladares, tanto brasileiro como do mundo inteiro. É o chocolate que vai te dar a possibilidade de fazer várias outras saborizações. Não é aquela cobertura gordurosa que fica sobrando no canto do prato. Não, é aquela cobertura que agrega no sabor do seu bolo. E você pode escolher diversos sabores de ganache, diversas texturas, você pode brincar, porque o céu é um limite referente ao reino da ganache. Inclusive, eu tenho vários clientes que encomendaram muitos bolos para presentear outras pessoas. Por quê? Porque um bolo feito de ganache, ele não é só um simples bolo de aniversário, aquele bolinho. Ah, hoje é aniversário de fulano, eu tenho que comprar um bolinho para ele. Não, não é assim que funciona. O bolo de ganache é o próprio presente de aniversário. É o próprio item decorativo da festa. Ele vai alegrar literalmente a vida dos convidados, a vida do aniversariante. Porque além dele ser bonito, ele é extremamente saboroso e vai todo mundo elogiar esse bolo na sua festa. E quem não quer ser elogiado, não é mesmo? Porque o bolo de ganache, na verdade, ele é tão incrível que ele pode participar de vários eventos. Aqui agora nós vamos fazer um bolo com uma decoração mais contemporânea, onde ele podia participar de uma festa mais elegante, como um noivado, como um aniversário mais elegante, uma festa de 50 anos, por exemplo. Mas a decoração que a gente fez anterior, um bolo bem chocolatudo, ele pode participar de um aniversário mais alegre, um aniversário mais divertido, por exemplo, o aniversário de um adolescente. Então você consegue alcançar todas as festas, todos os tipos de evento com bolos de ganache. E você consegue agregar tanto na aparência do bolo quanto no sabor. Então agora preste atenção, que se você realmente quer ser a rainha da sua vida, a rainha do seu tempo, a rainha da sua gestão financeira, presta atenção que esse curso ele foi feito para você. Este curso ele vai te dar o livre acesso, ele vai te dar liberdade para você alcançar o seu lugar no trono que é seu por direito. Você vai ocupar esse lugar seu de rainha da ganache, como uma boleira de Monchê, que é isso que eu vou ensinar dentro do curso. E uma rainha, ela manda em tudo. Ela manda no seu próprio tempo, ela manda na sua própria liberdade financeira, ela manda na sua liberdade geográfica, e é isso que o curso vai te ensinar.
O que está incluso dentro do meu curso completo Boleira de Mão Cheia, a Rainha da Ganache? Ao todo, são mais de 15 módulos, mais de 180 videoaulas e 2 anos de acesso. Essas videoaulas, elas estão gravadas em HD, em videoaulas, para você assistir quando, onde e quantas vezes você quiser. Não tem um limite de acesso, você pode assistir no mesmo dia várias vezes, quantas vezes você quiser, durante 2 anos de acesso. E junto com essas videoaulas que já estão gravadas, com bem especificada, junto com elas vem todo o material complementar e e-books referente ao curso. E dentro desses e-books tem as receitas, todas as receitas ensinadas dentro do curso, com modo de preparo, com algumas dicas extras, que são e-books maravilhosos e super valiosos. Inclusive, quando você fizer a sua inscrição dentro do curso Boleira de Mão Cheia, você vai receber o seu acesso por e-mail. É um acesso extremamente seguro, que só você vai ter acesso, que você vai colocar o seu e-mail cadastrado e vai escolher a sua senha para você, sempre que quiser assistir a aula, reassisti-la quantas vezes você quiser. Então, vamos supor que você assistiu a aula de massa de iogurte. Daí você vai falar assim, nossa, eu não lembro como é que fez ela, como que a Marília bateu tal coisa, como que ela fez. Você pode entrar no seu curso com a sua senha, com o seu e-mail, para você reassistir essa aula quantas vezes você quiser. Isso é o maior benefício do curso online, porque, diferentemente dos cursos presenciais, que você vem em uma única tarde, algumas horas, você aprende uma pancada, uma enxurrada de conteúdos. Mas logo em sequência esquece, porque a nossa cabeça do ser humano é assim. Se surgir outro assunto, você vai esquecer do que você aprendeu anteriormente. O curso online não. Se você esquecer de alguma coisa que você aprendeu, você pode voltar na sua aula, você pode reassistir a sua aula e ver quantas vezes você quiser, até você enjoar da minha voz, até você não aguentar mais e ser literalmente a rainha da ganache. E esse acesso que você vai receber com a senha, você vai fazer desse acesso o acesso para sua empresa, ele vai ser o seu tesouro. É através dele que você vai começar o seu negócio, você vai tratar esse acesso como o seu negócio, um negócio próspero, que vai te dar tudo que você almeja e tudo que você deseja. E esse acesso, eu gosto de falar que também que ele é algo tão precioso. Por quê? Porque tudo que está incluso nesse curso, eu fiz com muito carinho, fiz com muita excelência. Porque eu tenho o costume de falar que tudo que eu faço para Deus. Então, eu fiz algo muito excelente, eu não economizei nos conteúdos. Como eu disse, nessas 180 videoaulas, são mais de 7 anos de estudo, são mais de 7 anos de experiência. Eu peguei todas as minhas experiências, todos os meus anos de estudo, todo o estudo que eu tive lá na França, com minhas experiências aqui do Brasil, juntei e coloquei dentro de um único curso para você. Por isso que ele realmente é extremamente valioso, esse acesso. Eu acredito tanto nesse curso, e eu quero que você realmente veja a preciosidade que ele é, que eu te dou de 7 dias de garantia, para caso você se inscrever no curso, não gostar, falar assim, Marina, eu não gostei da sua didática, eu não gostei do seu tom de voz, você pode pedir o reembolso junto à Hotmart. Daí você pede seu reembolso e você vai ter todo o seu dinheiro investido de volta sem problema algum, porque eu realmente acredito no potencial desse curso, na força transformadora que ele tem na vida dessas boleiras e dessas rainhas. E agora, o que tem dentro do curso? Você vai começar no primeiro módulo. Na verdade, antes do primeiro módulo, tem um módulo lá que seja boas-vindas, que eu te ensino como gerar o seu certificado, como você vai baixar suas apostilas, se você tiver algum problema técnico de acesso, eu te tiro todas essas 2 dúvidas lá nesse primeiro módulo. Tem um segundo módulo que eu te falo sobre os utensílios necessários que você precisa para começar a sua vida como uma boleira, né? Uma boleira de mão cheia. Porque assim você não vai ter que gastar compras aleatórias. Então essa aula realmente é muito legal. E ela vem junto também com material complementar, que além da aula, ela vem com PDF falando dos utensílios para você imprimir e ir na loja de matérias-primas, né, e na loja de confeitaria já comprar aqueles utensílios essenciais. Logo depois, eu te ensino as funções técnicas de cada ingrediente, tipo, qual que é a função da farinha, do açúcar, qual que é a diferença dos açúcares. Por quê? Porque eu acredito realmente que eu quero tornar você uma boleira de mão cheia e não uma repetidora de receitas. Apesar de eu te ensinar várias receitas que funcionam, eu quero te ensinar o porquê de cada coisa para você querer desenvolver a sua própria receita, ou para caso essa receita dê errado, você saber como consertar, se faltar algum ingrediente, como substituir esse ingrediente na sua massa de bolo. Eu quero te tornar uma boleira de mão cheia independente.
E é por isso que tem essas aulas teóricas. Então, eu também te ensino 7 sabores de massa, massa de amanteigada, massa de iogurte, massa chiffon, massa pão de ló. Por quê? Porque o Brasil é grande demais, eu quero que você teste essas massas, o método de cada massa, para você saber escolher qual que é a sua preferida. Não obrigatoriamente você tem que escolher a massa que eu mais gosto, né? Você vai escolher a massa que você mais gosta, que mais agrada o seu cliente. Logo depois tem os recheios, são mais de 15 sabores de recheios cremosos, cream cheese, de 4 leites, de Nutella, de doce de leite ninho. É uma variedade de recheios e junto com esses recheios vem também um material complementar, que é uma lista de combinação desses recheios. Então, Marília, qual recheio que combina com doce de leite? Lá vai te dar uma sugestão de combinações de recheios com esse doce de leite, para ficar um equilíbrio perfeito do seu bolo. Nem isso você precisa pensar em como você vai combinar esses recheios entre si. E junto com os recheios, eu tenho uma aula tem outras aulas também muito legais, que é como usar a panela de mexer recheio, porque eu sei que uma coisa é você fazer o recheio na panela, outra coisa na panela de recheio, porque muita gente tem dificuldade de dar o ponto na panela de recheio. E nessa aula eu tiro todas as suas dúvidas, porque eu acho muito importante. Porque você vai ter uma panela de mexer recheio, você vai ter uma produção em larga escala. E essa panela vai ser essencial para você. Tem as geleias de acompanhamento, geleia de frutas vermelhas, frutas amarelas, como fazer coco queimado, redução de pera. Assim, são acompanhamentos elegantérrimos para o seu bolo. E finalmente nós entramos no reino da ganache. Claro que antes de entrarmos no reino da ganache, tem um módulo sobre montagem, onde eu te ensino outras versões de montagem de bolo segura. Caso você não queira usar o acetato, tem outras versões de montagem também. Outras opções de calda, qual a quantidade certa de calda para molhar para cada tipo de massa. Porque, por exemplo, a massa pão de ló e a massa manteigada, você não vai molhar na mesma quantidade. E nessa aula eu falo exatamente sobre isso. Agora sim, chegamos no módulo mais esperado de todos, que é o reino da ganache. Dentro desse módulo, o reino da ganache, eu tenho aulas teóricas sobre a ganache, a gente estuda sobre o chocolate, sobre os diferentes tipos de creme de leite, chocolate fracionado, chocolate nobre. Te ensino a fazer vários sabores de ganache, são mais de 13 sabores de ganache. Ganache de maracujá, de limão, de doce de leite, de óleo. São uma infinidade de sabores de ganache para você tanto rechear o seu bolo quanto para você decorar o seu bolo. E eu pego esses ganaches e divido em outros 2 módulos, que é decorações contemporâneas de ganache, que é dando opções de você fazer decorações mais elegantes, mais contemporâneas, mais diferenciadas, e decorações mais chocolatudas também de ganache. Além disso, também eu não poderia deixar de fora os bolos que eu comecei com a minha vida de boleira, que são os bolos de brigadeiro, que são também excepcionais. Em vez de você espatular o bolo com ganache, você pode também escolher espatular o seu bolo com brigadeiro. Aí eu ensino o meu famoso e mais tradicional bolo de rosas de chocolate, bolo caracol de chocolate com doce de leite. Aí tem a cestinha. E diante dessas decorações, tanto de ganache quanto de brigadeiro, temos os bolos de andares, que eu te ensino a fazer a técnica do bolo de andar, como fazer um bolo de andar seguro e estruturado para você entregar para o seu cliente. Depois dessas decorações, não adianta fazer uma decoração bonita, um bolo bonito, sendo que você não sabe vender. Por isso que logo após tem aula de armazenamento e validade, aulas de precificação. Nós chamamos um consultor financeiro para nos ajudar a ministrar essa aula para você. E além dessa aula teórica de como calcular o preço de custo, o preço de venda, tem a planilha de precificação que, olha, só essa planilha valeria o preço do curso inteiro. Porque essa planilha é assim, ela além de dar a precificação, tanto o preço de custo quanto sugerir o preço de venda para você referente àquele bolo, ela calcula, por exemplo, Marília, eu quero fazer uma massa de bolo na forma de aro 15, na forma de aro 20. Quanto de massa eu tenho que fazer? Essa planilha calcula tudo para você. Ela calcula o rendimento da massa, ela calcula o rendimento do recheio. Então, se você tem dúvida de quanto de recheio fazer para uma forma maior de bolo, essa planilha vai calcular tudo isso para você. É ou não é uma mão na roda, um presente valiosíssimo essa planilha? E claro que tem uma aula lá te ensinando a
usar a planilha, a preencher a planilha de forma corretamente. Logo após a aula de precificação, tem uma aula que te ensina a criar o seu próprio cardápio. Então, além de eu te ensinar a usar o próprio cardápio, nós convidamos um professor de publicidade e propaganda para te ensinar a fazer e a mexer num aplicativo chamado Canva. Porque através desse aplicativo você pode desenvolver a sua própria logo sem ter que gastar com designer gráfico, fazer o seu próprio cardápio usando o aplicativo e tudo isso de forma gratuita. É um módulo super completo que esse convidado aceitou, que foi uma honra pra gente ter um módulo tão específico ensinando você a criar seu próprio cardápio. Mas, caso você seja uma aluna que esteja muito ansiosa para começar, ai Marília, eu não tenho tempo e nem paciência para criar meu próprio cardápio, faz o seguinte, eu deixei lá um cardápio editável para você usufruir e usar do jeito que você quiser. Que era o cardápio que eu usava quando eu fazia muitas encomendas. Eu deixei o meu cardápio disponível para você e, melhor ainda, editável, para que você simplesmente só mude a precificação lá, só mude a sua logo para você usar no seu dia a dia e compartilhar com seus clientes. Depois disso, a gente tem aula de marketing e divulgação, que eu mesma gravei. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho uma pós-graduação nisso e tenho metade de um mestrado. Eu terminaria esse mestrado se não fosse meu amor pelos bolos. Mas eu tenho muita propriedade em explicar isso para vocês sobre marketing e divulgação. E além de eu te explicar como você pode fazer isso na teoria, eu dou várias estratégias de como você pode fazer isso na prática, com estratégias que eu mesma usei para me divulgar 2 vezes, para me destacar 2 vezes, tanto em Goiânia quanto em Brasília. Eu usei todas as táticas, todas as estratégias desse curso para eu ter clientes que, assim, eu não tinha mais agenda para atender todos os outros clientes. Além dessas aulas de marketing, a gente tem uma aula sobre nutrição, que uma nutricionista que deu, uma aula sobre, que a gente convidou um contador financeiro para falar sobre como começar o seu negócio, como administrar o seu negócio, sobre como começar o seu MEI. E também tem uma aula com uma psicóloga para a gente falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre vontade de desistir, que eu acho muito importante, porque eu sei que esses sentimentos vão bater, vão tentar te fazer desistir, mas como eu não quero que você desista, a gente convidou essa psicóloga para dar essas aulas. E eu sei que realmente é muito conteúdo para um curso só, e eu quero que você me responda. Você está me perguntando assim, Marília, quanto custa esse curso completo Boleira de Mão Cheia Rainha da Ganache? Mas antes eu vou te retornar com uma outra pergunta. Um curso que te ensina a ganhar 5, 6 mil reais por mês, quanto esse curso valeria? Olha, eu já fiz as contas para cobrar esse curso. Se eu fosse cobrar por modelo de bolo, como eu já vi outras colegas da confeitaria cobrando, R$197, aprenda a fazer o bolo naked cake, aprenda a fazer o bolo tal. Se eu fosse cobrar por modelo de bolo, esse curso sairia muito mais que 5 mil reais. Porque são muitas decorações. Eu te ensino ganache, brigadeiro, naked cake, mas eu não vou cobrar esse valor, porque como eu disse, eu quero realmente que você comece. Eu quero um valor acessível para você começar o seu negócio de bolos aí na sua casa. Realmente é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas a terem essa independência financeira. Então eu pensei que 5 mil reais para quem está começando é realmente muito dinheiro, é um investimento muito alto para se fazer agora, até porque você, se está querendo começar a ter uma renda extra, a ter sua dependência financeira, provavelmente 5 mil reais você não teria para investir. A minha equipe tentou me convencer a vender por menos da metade do preço, porque eu expliquei para eles o meu propósito, olha, 5 mil reais é muito, então vamos abaixar. E eles conseguiram abaixar realmente drasticamente o valor. E eles tentaram me convencer a vender esse curso por R$ 1.597, que é um valor super justo. Mas eu ainda quis ainda mais. Eu quis um desconto ainda melhor e eu quis um valor ainda mais acessível para você começar e não ter desculpa para você começar aqui agora. E eu sinceramente sei que esse valor de R$ 1.597 é um valor super justo e o meu curso vale, porque é muito conteúdo por esse preço. E R$ 1.597 já era mais da metade do valor de desconto de que realmente o curso valeria. Mas eu ainda não estava satisfeita. Lá no fundo, eu queria ainda mais.
lá no fundo, no meu coração, eu queria assim, eu pensei no valor que se a minha aluna vendesse apenas um único bolo por mês, ela já pagaria o valor do investimento total do curso. Mas é claro que lá dentro do curso eu te ensino não só ter um único bolo por mês, você vai ter no mínimo um bolo por dia para fazer. Eu quero que você tenha vários bolos para fazer. Um único bolo por mês é só se realmente você não quiser trabalhar. Ou seja, se você decidir não trabalhar, não seguir a sua vida com a boleira, não seguir a sua carreira com a boleira e falar assim, eu não quero fazer mais nada. Se você vender um único bolo por mês para os amigos, você já paga o valor do investimento do curso total. Então, o valor total desse curso, que na verdade é uma faculdade, porque eu estou te dando uma nova profissão, é simplesmente 12 parcelas de R$ 97,14. Você tem noção que R$ 97,00 por mês é o único bolo vendido por mês. E ainda por cima você pode ter até lucro se você vender um bolo por mês. Mas como eu disse, eu quero que você tenha muito mais venda que isso. Eu quero que você ganhe muito mais dinheiro com isso. Por isso que esse valor é tão acessível e chega a ser inacreditável. Só para você ter uma ideia, se você fizer apenas 5 bolos por semana, durante um mês, você vai ter um faturamento de mais de 4, 5 mil reais. Isso é realmente incrível. Agora eu quero que você me fala, que profissão que você já pode começar em pouco tempo faturando 5, 4 mil reais por mês? Essa exclusividade é realmente a confeitaria que te dá. Porque pode ter a crise do país que for, mas a confeitaria, mais a comida nunca entra em crise. Então a pessoa nunca vai deixar de comemorar o aniversário, a pessoa sempre vai querer trazer aquele bolo, porque o bolo é um símbolo de felicidade, é um símbolo de repartir alegria com as outras pessoas à nossa mesa. E agora me fala, você faturando 4, 5, 6 mil reais por mês, eu duvido se você ainda vai continuar preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Eu tenho certeza que não. Porque assim, eu sei que tem muitas pessoas aqui com o próprio preconceito de vou deixar de ser advogada para ser boleira, vou deixar de ter uma profissão, um título, vou largar o meu diploma para ser boleira. O importante é que enquanto eles falam, o Pix vai estar lá, caindo na sua conta todos os dias, todas as semanas, todo mês, não só no quinto dia útil do mês. Você não vai receber o seu salário só no dia quinto útil do mês. Todo dia você vai estar recebendo o seu próprio Pix, fruto do seu trabalho, da sua própria encomenda. E mais gratificante do que isso, eu acho muito difícil. Você vai estar trabalhando muito mais feliz também e realizada com quanto você vai se sentir potente, poderosa fazendo aquilo que você ama e ainda por cima ganhando dinheiro com isso. Então, como eu tenho certeza que você já decidiu se inscrever, que você já está completamente apaixonada no curso e já tomou essa decisão de se tornar a próxima rainha da ganache, eu ainda quero te motivar ainda mais e te dar mais 3 motivos para você se inscrever dentro desse curso A Rainha da Ganache Boleira de Monchê. E quais são esses 3 presentes? Nós vamos abrir as inscrições na segunda-feira, 6 horas da manhã. E por que eu coloquei esse horário 6 horas da manhã? Porque realmente só as muito motivadas, as muito comprometidas, as alunas que realmente querem mudar de vida, vão se inscrever às 6 horas da manhã para garantir um presente. As 25 primeiras inscritas vai ganhar de presente o avental exclusivo da Rainha da Ganache, um avental maravilhoso que vai chegar na sua casa só para você. Mas esse avental, como eu disse, é só para as 25 primeiras inscritas. Se você se inscrever até meio-dia de segunda-feira, você também vai ganhar de presente um e-book completo de bolos caseirinhos. Esse e-book de bolos caseirinhos, ele é super completo e transformador. São mais de 20 receitas de bolos caseirinhos com modo de preparo, receitas e fotografias para você começar também a fazer bolos caseirinhos para vender, que é um ótimo fácil venda e aquelas encomendas que você vende todo santo dia. Só esse e-book hoje, ele é vendido separadamente por R$ 97,00. E olha que esse valor ele vai ser reajustado a qualquer momento. E você, se você se inscrever até meio-dia, você vai ganhar de presente esse e-book. Se você se inscrever segunda-feira até meia-noite, você vai ganhar de presente um módulo de cake box e bolos gelados.
Esse módulo, ele é simplesmente super completo e tudo que você precisa saber para começar a produzir as super fatias. E esse módulo é tão incrível que é um jeito, inclusive, de você vender os seus bolos e do cliente experimentar os seus bolos de forma separadamente. Às vezes o cliente vê o seu bolo lindão lá no Instagram, ele quer provar o seu bolo, mas fala, eu não vou encomendar um bolo inteiro só para provar esse bolo. Mas você fazendo os bolos de super fatias, bolos gelados, é um ótimo jeito de começar a divulgar o seu produto e ainda por cima ganhar muito dinheiro. É um excelente fácil venda e também você pode vender todo santo dia, através do delivery, na sua casa, em feiras. Então preste atenção. Se eu fosse você, se quisesse garantir esses 3 prêmios, esses 3 presentes, se inscreveria nas primeiras inscritas, acordava às 6 horas da manhã, coloca o seu despertador para tocar, nos 10 para 6, na verdade, não espera das 6 horas não, 10 para 6, coloca o seu celular para despertar, para você ser a primeira inscrita, porque as 25 primeiras já garante os 3 presentes, já garante o avental, garante o e-book e garante também o módulo de Cake Inbox. E um detalhe muito importante, será apenas na segunda-feira que você conseguirá se inscrever no curso Boleiros de Mochiar Rainha da Ganache de R$ 1.597 por R$ 997. São R$ 600 de desconto. E esses R$ 600 de desconto só estará disponível na segunda-feira, porque na terça-feira o preço do curso voltará a ser o valor cheio de R$ 1.597. Ou seja, são 4 super presentes para quem decidir se inscrever entre as primeiras colocadas no curso. Então, para você não ficar de fora, coloque seu celular para despertar, 10 para 6, faça parte da nossa lista VIP do WhatsApp. Essa lista VIP é uma lista para quem decidiu se inscrever, para quem não resta dúvida. Fala assim, Marília, eu quero estar entre as 25 primeiras para eu garantir todos os meus presentes. Aqui embaixo desse vídeo vai estar um botãozinho que você vai clicar, lista VIP do WhatsApp, que você já vai ser direcionado diretamente para esse grupo exclusivo, porque é só lá que nós vamos abrir as inscrições 6 horas da manhã. Porque lá no meu Instagram eu só vou abrir as inscrições 9 horas da manhã. Então, se você quer estar entre as primeiras, esteja também dentro do grupo VIP do WhatsApp, porque só esteja lá se você tiver certeza de que você será uma das primeiras inscritas. Combinado? Qualquer dúvida também, presta atenção, nós vamos tirar todas as dúvidas relacionadas ao curso na nossa live de domingo. Domingo nós vamos fazer uma super live, 8 horas da noite, para fazer o sorteio do desafio, para falar mais a respeito do curso e para deixar você ainda mais ansiosa para a abertura do curso, que vai ser no dia seguinte, às 6 horas da manhã.
Ganache Cake. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de comentar também aqui embaixo desse vídeo e comentar lá nos comentários do meu Instagram, por direct também. Pode mandar mensagem por direct que eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. O que você tem achado desse desafio? Se você gostou de tudo que você aprendeu até aqui, não se esqueça que durante a semana a gente também está tendo plantão de dúvidas. Então, se restar alguma dúvida relacionada ao conteúdo ensinado, você vai ter a sua chance de tirar a sua dúvida no nosso plantão. É isso, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar essa aula para o máximo de pessoas possíveis, para essa aula alcançar muitas vidas. Um beijo grande e eu te vejo na nossa live domingo, 8 horas da noite.